Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre geografia do Brasil, tá? Não esqueçam de curtir meu canal e seguir lá no YouTube, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a formação aqui do território brasileiro. Porque para a gente entender como está o território do Brasil hoje, é importante a gente analisar como era no passado, certo? Então, primeiramente, foi dividido no Tratado de Tordesilhas, 1494, onde metade do leste pertencia à colônia portuguesa e a metade oeste pertencia à colônia espanhola, dividido em capitanias hereditárias, certo? Isso aconteceu em 7 de junho de 1494, Tratado de Tordesilhas. Mas este período de exploração, né, das colônias portuguesa e espanhola não durou muito, né? Verificamos que a partir de 1750, com o Tratado de Madrid, houveram algumas negociações para expandir o limite territorial da colônia portuguesa, separando as colônias, os territórios espanhóis, certo? E isso permitiu uma maior exploração deste território aqui do Brasil, né? Em termos de pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, os famosos ciclos econômicos, né? Cada região aqui tinha uma determinada característica onde foram sendo explorados. Explorou muito a borracha aqui na região norte, cana-de-açúcar na região nordeste, o café, a mineração no sudeste. Então foram se alterando estes ciclos econômicos. Aqui verificamos, pessoal, um mapa comparativo das divisões e formações regionais aqui do Brasil, desde 1534 com o Tratado de Tordesilhas, capitanias hereditárias, e depois com o Tratado de Madrid, onde se formaram os primeiros estados do Brasil e depois foram se subdividindo, até chegar em 1990, onde nós temos os atuais 26 estados, né, mais o Distrito Federal aqui no Brasil, certo? Então a Constituição Federal de 1988 definiu todos os estados aqui, né, do Brasil, como é atualmente. É uma divisão política sempre baseada na quantidade da população em cada unidade, né? Lembrando que a capital do Brasil antes de 1960 era Rio de Janeiro, né? E depois teve um planejamento, uma programação para interiorizar o Brasil, e por isso foi construído Brasília para ser a nova capital e o desenvolvimento do Brasil na região centro-oeste. Porém, verificamos que existe um plano, né, para novos estados aqui no Brasil, né, que querem se dividir e regionalizar. E por que isso ocorre? Porque possibilita, por meio de um plebiscito, né, um desejo de autonomia dessas regiões e uma aprovação do plebiscito da maioria da população, se isso for realmente aprovado, uma organização de novas estruturas estaduais, possibilidade de autonomia econômica, autonomia política e uma reorganização territorial destes novos territórios que se consideram culturalmente, fisicamente diferentes e querem maior emancipação, certo? Temos alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, o norte de Minas, aqui no Pará, né? Temos a região de Carajás, regiões que querem se emancipar, né? O Triângulo Mineiro, porém o Estado pode ficar, digamos, mais fraco economicamente ou até mais forte se dividindo. Não sabemos como pode acontecer, né? Só futuramente quando realmente forem aprovados, se isso acontecer mesmo. Aqui verificamos o mapa atual do Brasil, né, de distribuição da população, onde conforme novas cidades foram sendo criadas, né, hoje o Brasil tem mais de 5.500 municípios, sendo que os mais populosos acabaram ficando principalmente em torno do litoral do Brasil. Por isso que há esse movimento, né, para desenvolver e procurar economicamente desenvolver outros municípios, outras regiões para atrair maior população. Hoje
maioria das capitais se localizam, né, as mais populosas aqui no litoral, onde houve um fluxo maior de indústrias e economia mais forte, inclusive. Então verificamos aqui, pessoal, a evolução da malha urbana, né? De 1940 tínhamos 1.574 municípios, mas em 2005 houve um crescimento muito grande, né, tanto de população como de municípios, que hoje, como eu falei, 5.562 municípios, que se adensaram, né, concentraram principalmente na região sudeste, região sul e alguns na nordeste também, que cresceu bastante. E isso tem um grande impacto, né, principalmente nos biomas. Verificamos hoje que o bioma da Mata Atlântica foi muito devastado, né, esse aqui de cor azul, devido ao grande crescimento das cidades, grande crescimento de indústrias, teve muito impacto desse bioma. O bioma também do Cerrado, né, teve grande impacto por causa do desmatamento, queimadas, o aumento da agropecuária nessa região, né? E hoje estamos vendo o grande impacto no Pantanal por causa desse grande período de estiagem, onde foi muito destruído sua biodiversidade, né? E também a Amazônia, que nos últimos anos tem seu arco do desmatamento, nessa região aqui cada vez mais sendo invadida, sendo fragmentada e aumentando o aumento do desmatamento, alteração do clima, que contribui para a alteração de todos os biomas de nosso território, porque é tudo interligado, né? Então devemos rever, né, esse crescimento exagerado, pensando no desenvolvimento sustentável dos biomas aqui do Brasil. Então é isso, pessoal, a aula de geografia aqui do Brasil, né, sobre o território aqui de nosso país. Espero que vocês tenham entendido como era no passado e como está atualmente, tá? Obrigado.